raciocinar junto comigo e vamos passear pela palavra do Senhor. Amém? Nesse capítulo. Glórias a Deus. Versículo 2. E diz assim a palavra do Senhor: E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Amém? Glória a Deus. Podeis se assentar. Aí você fala assim: ah, pastor, mas essa palavra aí eu já ouvi, né? Quantas vezes, glórias a Deus, aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada momento, a cada instante sobre a nossa vida, viu? Então Deus vai falar de uma forma diferente para com a tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, glórias a Deus, aleluia. Vemos aqui uma passagem bastante conhecida sobre o aumento do azeite da viúva. Glórias a Deus, aleluia. Às vezes a visão da gente muitas vezes é só na bênção. Mas o que levou a essa viúva a obter a bênção, esse é o segredo. Isso é a receita de uma vitória. Às vezes a gente quer só olhar ou receber a parte final, né? Glórias a Deus, aleluia. Mas o que levou você a obter aquilo que é a receita da vitória. Amém? Amém. Então, glórias a Deus. No versículo 1 diz assim: uma das mulheres, né? Uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. Aqui tem um ponto, um versículo bastante interessante, glórias a Deus, aleluia. Que aquela viúva, ela era necessitada. Todos nós somos necessitados de alguma coisa. Muitas vezes a nossa necessidade, glórias a Deus, é na saúde. Muitas vezes a nossa necessidade, glórias a Deus, aleluia, é financeira. Muitas vezes a nossa necessidade, glórias a Deus, aleluia, é no casamento, na vida conjugal, na vida financeira. Todos nós aqui temos uma necessidade, então somos necessitados. Uns são necessitados do Senhor, eu sou necessitado muito do Senhor. E vimos aqui, glórias a Deus, aleluia, que uma receita, ela procurou, glórias a Deus, o homem de Deus, né? Ela procurou, glórias a Deus, a pessoa certa. Muitas vezes nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, nós acabamos muitas vezes procurando aquele que não é para ser procurado. Muitas vezes desabafamos coisas que não é para ser comentadas. Eu vou dar um exemplo muito básico, né? Glórias a Deus. Você está, glórias a Deus, com um problema financeiro e você vai procurar uma pessoa, né? Glórias a Deus, aleluia, que dá nó até em pingo d'água. Aí o que ele vai te ensinar, amados? Ele vai te ensinar, glórias a Deus, aleluia, a você ser um caloteiro igual a ele, né? Glórias a Deus, aleluia. Então, muitas vezes, glórias a Deus, o crente, eu digo que na minha igreja, que 90% dos problemas que nós temos, nós arrumamos ele de alguma forma. Como assim, pastor? Glórias a Deus, aleluia. E 10% é só o diabo que se levanta. Puxa, pastor, mas essa porcentagem está alta. Glórias a Deus, aleluia. Mas se você for meditar, as escolhas mal feitas, né? As decisões mal tomadas, muitas vezes precipitados, glórias a Deus, aleluia, né? O diabo se levanta. E minha irmã citou aqui, glórias a Deus, nós estamos também lá em Ouro Verde com a construção, também o diabo está se levantando. Tudo que a gente vai fazer para Deus, o diabo se levanta, isso é os 10%, viu, amado? Mas muitas vezes você vai lá, você imagina: pô, pastor, eu fiz um negócio com um carro e negociei com a pessoa, mas eu olhei para a cara da pessoa, a pessoa me pareceu com cara de honesto. Ainda tem gente que ainda se acha, né? Se confunde com cara de honesto. E aí a gente olha, glórias a Deus, aleluia, algo interessante, que nossa vida nós entregamos a Jesus, mas Ele também tem que ter participação nas suas escolhas. Muitas vezes nós fazemos as escolhas e depois, glórias a Deus, aleluia, queixamos a Deus. Escolhemos nossos caminhos, traçamos, glórias a Deus, aleluia,
o que achamos que é certo e correto para os nossos olhos, mas nem consultamos a Deus. E depois exigimos que Deus venha interceder sobre o nosso problema, sobre a nossa causa. Se você for meditar, glórias a Deus, aleluia, a maior parte dos problemas você arrumou de alguma forma. Você se precipitou, aquilo me parecia bom, mas não era tão bom. Glórias a Deus, aleluia. E um ponto, glórias a Deus, aleluia, que foi um ponto-chave também. A gente vai ver vários pontos-chave nessa passagem. Glórias a Deus, aleluia. Que, em primeiro lugar, ela foi recorrer ao homem de Deus. Ela foi recorrer à pessoa que temia a Deus. Glórias a Deus, aleluia, que tinha intimidade com Deus. É isso que você tem que fazer. Procure uma pessoa, amados, glórias a Deus. Se você for contar para o seu vizinho, você pode desabafar com um colega de trabalho. Hoje ele é seu amigo, amanhã ele se torna teu inimigo. E você deu apenas munição para ele, depois ele te acertar. Mas essa mulher, ela procurou a pessoa certa e correta. E ela teve argumento, ela não pressionou. Ela contou a situação que ela estava passando. Ela tinha argumento, olha, meu marido, né? Você já imaginou, irmãos, glórias a Deus, a mulher tinha perdido o marido. Perdeu, glórias a Deus, aleluia, porque ela estava passando uma dificuldade financeira. E também ia perder os 2 filhos. Então a vida daquela mulher estava sendo uma vida de percas. Por isso que eu falo que ela era uma mulher necessitada. Porque houve muitas percas na vida dela. E as 2 coisas que tinham sobrado, valiosas, que eram os 2 filhos, os credores queriam tomar. E aí ela comenta isso, ela fala isso para o homem de Deus, glórias a Deus, aleluia. Também questionando, olha, só por um versículo só a gente vai tirando, também questionando que ela falou, olha, meu marido servia a Deus. E você sabe que ele temia ao Senhor. Tem crente, irmão, glórias a Deus, aleluia, que quer servir a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. E depois, glórias a Deus, quando vem as consequências, ele quer questionar, ele quer jogar Deus na parede. Como se Deus tivesse culpa da situação que se encontra. Por isso também, glórias a Deus, aleluia, ela tinha argumento, que ela tinha um testemunho. Meu marido servia ao Senhor e ele temia a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Cadê o povo que teme a Deus aqui? Aleluia, Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Então estamos no lugar certo. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Então ela teve um argumento. Muitas vezes as pessoas leem e interpretam como se tivesse encostado o homem de Deus na parede. Não. Glórias a Deus, aleluia. Não foi isso. Ela simplesmente se expressou, glórias a Deus, aleluia, as necessidades dela para o homem de Deus. E ele, glórias a Deus, aleluia, perguntou para ela. Muitas vezes, amado, Deus, ele quer, glórias a Deus, aleluia, esse domingo, ontem, eu estava meditando na palavra. Deus, ele pode derramar fogo aqui do céu, glórias a Deus. Ele pode fazer prodígios, maravilhas, mas o que converte almas é a palavra do Senhor. Mas pastor, pode acontecer milagres, prodígios, glórias a Deus, poderão. A pessoa pode ser até que aceite Jesus, mas muitas vezes não perdura, irmão, não dura. A gente sabe, glórias a Deus, tem várias passagens que comentam, né? Elias, o profeta de Baal, Jezabel estava lá, olhou o fogo, consumiu o holocausto e não se impressionou com aquilo. Pelo contrário, mandou matar. Mata ele. Mandou um mensageiro. Mais ainda o povo de Israel no deserto, ou até na terra do Egito, os prodígios e maravilhas. Mas a primeira dificuldade, o povo começava a murmurar. Começava, glórias a Deus, em vez de murmurar, olha para o irmão do seu lado e fala assim, irmão, não murmure, mas clame. Em vez de reclamar, aí tem gente que fala assim, pastor, mas eu não murmuro, eu só reclamo. É a mesma coisa, irmão. Pastor, eu não reclamo, eu só me queixo. Murmuração. Glórias a Deus, aleluia. E a gente vai pegando
Pega o pai dos burros, vai lá, dá uma olhada. O que é murmuração, e você vai ver. Glória a Deus, eu não reclamo. Aí teve um irmão, falou, pastor, eu não reclamo. Eu só me queixo. Eu falei, ah, meu filho, você está murmurando também. Glórias a Deus, aleluia. E aí olhamos, glórias a Deus, aleluia. Ele interroga esta mulher, o que ela tem. No primeiro instante, glórias a Deus, aleluia, ela fala que não tem nada, né? Ela cita que não tem nada. Mas depois ela lembra, não, espera aí, tem algo sim. Tem uma botija de azeite. Sabe, muitas vezes Deus ele usa aquilo mais próximo de você para te abençoar. Quando Davi foi enfrentar Golias, né, o gigante, ele foi enfrentar o gigante com a bolsinha de pastor, alforje, com a funda. A única coisa que ele teve que pegar foi as 5 pedras. A ferramenta de pastor, glórias a Deus, aleluia, que o pastor usava, ele foi para a batalha. Que ferramenta você está indo para a batalha? Hã? Essa mulher ainda tinha azeite. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, você tem azeite? Olha para o irmão do seu lado, irmão, olha para mim não, olha para ele e pergunta, você tem azeite? Sobrou azeite ainda? Glórias a Deus, tem gente olhando para o chão, o irmão não está no chão não. Glórias a Deus, aleluia. E ela lembrou que tinha um pouco ainda de azeite. E o homem de Deus, glórias a Deus, aleluia, passou a instrução. Por isso que muitas vezes, irmãos, glórias a Deus, nós temos que, muitas vezes a gente limita o poder de Deus. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus. Acho que isso vai ser muito difícil Deus fazer. Mas esta mulher, ela obedeceu. Olha só, a obediência também prevaleceu. Precisa de ter fé para obedecer. Se você tem fé, você obedece. É, Jesus. E aquela mulher, glórias a Deus, aleluia, obedeceu. E a fé dela, glórias a Deus, aleluia, foi algo tremendo. Por quê? O homem de Deus passou a receita para ela, vai, pede vasilhas, e não poucas. E aquela mulher, glórias a Deus, e os seus filhos foram atrás das vasilhas. E um estudo, glórias a Deus, que eu estava fazendo a respeito dessa passagem, fala que a fé dela foi medida com as vasilhas que ela tinha. Glórias a Deus, aleluia. Tem gente que fala assim, vê o milagre, irmão, glórias a Deus, fala assim, o homem de Deus, a mulher de Deus, passa a receita para ele. Aí ele vai lá e fala assim, eu acho que eu vou colocar umas 2 vasilhas aqui. Isso aqui não vai dar nem para encher essas 2 vasilhas. Mas aquela mulher, ela não contou as vasilhas, ela foi mandando trazer. Traga mais. Então a fé dela também foi medida pelas vasilhas que ela trouxe. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E ele dá umas certas, glórias a Deus, aleluia, receita. Então, versículo 4 assim, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Glórias a Deus, aleluia. Tem coisa, amados, é entre você e Deus. É intimidade com Deus. Quando você fecha a porta, glórias a Deus, você pode vir chegar um outro pregador aqui e mencionar algo totalmente diferente ao fechar a porta. Mas o Espírito Santo me incomoda nessa noite de falar isso. Quando ela fechou a porta, ela e os filhos, glórias a Deus, aleluia, representou intimidade, particularidade com Deus. Pergunta para o irmão se ele tem um particular com Deus, se ele é íntimo de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Se ele falou que tem essa intimidade, ele vai entender o que eu estou falando. E essa mulher, ela fechou, glórias a Deus, aleluia, porque tem alguns milagres que é para todo mundo ver, mas tem alguns, glórias a Deus, aleluia, é só para você. É, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. É só para você. Glórias a Deus, aleluia. E a mulher, glórias a Deus, aleluia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Glórias a Deus, aleluia. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Esse versículo, esse último versículo, glórias a Deus, aleluia, ele fala algo interessante. Me lembra da passagem ali, glórias a Deus, de Gerar, quando Deus manda Isaac ficar ali no vale de Gerar. Ele semeou naquela terra árida e seca. E diz a palavra assim do Senhor que ele colheu naquele mesmo ano 100 por 1. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender, calma aí, você vai entender. Você vai entender a divisão, glórias a Deus do Senhor. A divisão daquele que recebe a bênção de Deus e não transforma a bênção de Deus em maldição sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Você vai entender. Quando ele recolheu a semente, o trigo, ele separou a primeira parte. Ele separou para quem? Isso, a primícia, o primeiro, separou para Deus. Quem me garante que essa mulher, glórias a Deus, aleluia, separou primeiro para Deus? Ela vendeu e separou primeiro de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Né? Tem gente que faz promessa aí, né? Glórias a Deus. Ó, irmã, se eu receber aquela causa na justiça lá, eu vou dar uma oferta lá para a igreja. O irmão some. Aí você fica sabendo por boca dos outros que ele recebeu vitória. Você fica todo contente, né? Oh, que benção. De repente o irmão some junto com a benção. Desvia até caminho. Glórias a Deus, aleluia. E perde o melhor. Perde o melhor. Porque ele não fez a promessa, ele não fez o voto para o homem, mas ele fez o voto para Deus. Então Isaac, ele semeou, glória a Deus, Deus abençoou, ele separou primeiro para o Senhor. Essa viúva, glória a Deus, também separou primeiro para o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Como uma serva do Senhor, como esposa, glórias a Deus, aleluia, de profeta. Ela temia o Senhor também. E separou primeiro do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Depois, glórias a Deus, né, Isaac foi tão interessante que ele primeiro separou de Deus. Depois, glórias a Deus, aleluia, ele separou para a casa dele a semente, né, o sustento dos servos. Glórias a Deus, aleluia. Separou também para semear. Glórias a Deus, aleluia. Para o ano que vem. E o que sobrou, glórias a Deus, aleluia, ele negociou com ovelhas e gados. Então muitas vezes, glórias a Deus, aleluia, o que o senhor quer falar com isso, pastor? Você quer ser cabeça ou quer ser cauda? Você foi chamado para cabeça ou para cauda, igreja? Glórias a Deus. Mas tem gente que pensa que nem cauda. Cauda pensa? Não. Cauda não pensa. E infelizmente, glórias a Deus, aleluia, a pessoa muitas vezes recebe a bênção, Deus vai só te abençoar, amados. Glórias a Deus, aleluia. Quando você começar a administrar e bem as bênçãos do Senhor, o que Deus vai entregar nas suas mãos é grande, é tremendo. Só que você, glórias a Deus, aleluia, tem que saber administrar o que Deus vai te entregar, as promessas de Deus. Deus fez promessa na sua vida, glórias a Deus, aleluia. E esta mulher, glórias a Deus, ela separou, pagou as suas dívidas, glórias a Deus, aleluia.
O que eu acho interessante, glórias a Deus, aleluia, eu vou dar pelo Espírito aqui, eu vou dar uma incrementada. Foram os credores lá. E de repente os credores olham de longe aquele tumulto, aquele monte de gente saindo com aquelas vasilhas. E eles não entendem. Uma mulher, uma viúva que estava na miséria. Aquele alvoroço todo ali na frente ali. Não estamos entendendo. Vamos lá ver o que está acontecendo. E de repente, glórias a Deus, eles chegam. O pessoal está até na fila. Porque tudo que Deus faz é bom. Deus não transformou água em vinho. E disse que foi o melhor vinho. Quem me prova que esse azeite não era o melhor azeite? Azeite, glórias a Deus, aleluia, puro. Azeite do céu. Azeite caro. E aí a gente olha, glórias a Deus, aleluia, aqueles homens tentando passar a multidão. E as pessoas reclamam, não, tem que pegar fila. Não, mas a gente não veio aqui para comprar, nós viemos aqui para cobrar. E de repente, quando chega lá na frente, glórias a Deus, aleluia, é isso que Deus vai fazer com os teus inimigos. Estranhando, a mulher simplesmente eles pegam dinheiro sem entender, um olhando para a cara do outro, e tem que dar meia volta. O teu inimigo vai dar meia volta. Aleluia. O inimigo, glórias a Deus, aleluia, vai ter que sair, irmão. Vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que ver a tua vitória. Aleluia. Deus permite que ele vai chegar até para ver. Ué, a primeira vez ele foi lá, o credor foi lá e foi cobrar, não foi? Não fez você, glórias a Deus, aleluia. O diabo não fez você passar vergonha. Mas agora é hora do diabo ficar envergonhado. Amém? Aleluia. É momento, porque o diabo te envergonhou. Mas é momento agora, glória a Deus. Olha, a reviravolta dessa viúva, dessa família. Glórias a Deus, aleluia. Deus vai confundir os teus inimigos. Aleluia. Então essa noite, glórias a Deus, aleluia. Talvez você fosse, olha, ó, prosperidade. Mas olha que prosperidade maior é essa. Glórias a Deus, aleluia. Olha o que Deus fez, mas para que Deus venha fazer isso na sua vida, está a receita aqui. A receita está aqui. Olha para o irmão do seu lado e pergunta para ele: glórias a Deus, você é vitorioso? Ou vitoriosa? O que ele já respondeu? Então eu vou falar para ele assim: irmão, você é vitorioso? Então fala como vitorioso. Anda como vitorioso. Pensa como vitorioso. E faz uma cara de vitorioso aí. Tem gente que sai, glórias a Deus, do culto, tô com a minha vitória na mão. Aí passa por aquele portão, abaixa a cabeça. Isso é andar de vitorioso? Isso é andar de derrotado, irmão. Glórias a Deus, aleluia. Andar de derrotado. Ele falou tudo isso aqui, glórias a Deus, aleluia, e não deu crédito naquilo que ele falou. Nós temos que crer. Nós temos que viver. Nós temos que praticar. Glórias a Deus, essa palavra tão maravilhosa e tão linda. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade. Glórias a Deus, aleluia. Eu espero que esta palavra, glórias